Eclesiologia, daremos continuidade à nossa última aula da disciplina Eclesiologia da Fateja Academy, que é a professora Débora Meirelles. Estou muito feliz de estar aqui com você na sala de aula. Quero convidar você a estar, sim, interagindo conosco, não somente nos comentários, mas também como na divulgação deste super curso que tem abençoado milhares de pessoas ao redor do mundo. Você sabia que a Fateja Academy é uma instituição conhecida e reconhecida em várias nações e você faz parte dela? E eu me sinto muito feliz em ter você aqui conosco. Vamos lá então, Bíblia, papel e caneta, uma aguinha para se hidratar e vamos para a aula, a última aula, a aula de número 3 da disciplina Eclesiologia do curso básico em Teologia da Fateja Academy. Vamos para as funções da igreja. Quais são as funções da igreja? Funções espirituais, funções sociais, funções. Quais são as responsabilidades da igreja? Vamos falar sobre isto? Vamos lá então. A igreja existe neste mundo para exercer alguns ministérios muito importantes. Vamos falar primeiro das questões eclesiásticas internas, as questões relacionadas a nós, este organismo vivo que compomos a Igreja de Cristo Jesus, onde ele é o cabeça, nós somos os membros dentro desta conjectura que Paulo vai falar aos Efésios, como já estudamos nas aulas anteriores. Então, a primeira função da igreja é a adoração. Quando eu falo igreja, lembrando, organismo vivo somos nós, a nossa função, não a parte instituição. A parte instituição, vamos falar sobre ela também, vamos só recapitular alguns pontos importantes. Mas estamos falando sobre nós. Qual é a nossa função como quando nós estamos conectados, unidos? É nós adorarmos a Deus. Qual é a maneira mais eficiente da adoração? É o louvor? Não. A maneira mais eficiente da adoração é a comunhão. Quando nós estamos unidos e reunidos em nome de Cristo e estamos em comunhão um com o outro. O salmista vai dizer, Salmo 133, ora, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A união, a comunhão promove a união. E a união em comunhão promove a adoração. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Salmo 96. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Lucas. Vamos ver então que a adoração, ela é uma das funções basilares, estruturais da nossa fé, da nossa demonstração de amor a Deus. Então, como que nós adoramos a Deus? Qual é o princípio da adoração? A comunhão. A comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito, mas a comunhão nossa. A minha comunhão contigo promove a adoração a Deus, porque se nós estamos unidos em Cristo, nós automaticamente estamos prestando um culto de adoração a Deus. Por isso que Satanás, ele sempre busca trazer a divisão. Então ele começa a sugestionar na nossa mente pensamentos, visões, para que nós venhamos ser corrompidos. Vamos lá, você está dentro de uma igreja e você começa a observar só coisas negativas. Isto não é algo que vem de Deus. Não significa que nós não vamos ver as coisas erradas e vamos trabalhar em relação a isso. Não. Significa que quando eu começo a me tornar uma pessoa que começo a ver e falar dos outros, falar dos meus irmãos, eu estou saindo da comunhão e eu estou perdendo a oportunidade de adoração. Estão entendendo? Satanás ele traz a fofoca, a intriga, a inveja, a divisão, a contenda. E o Espírito Santo traz a comunhão, a adoração, o partir do pão, o amor, a paz, a alegria, a benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Vejam. Então, como que nós adoramos a Deus?
através de um coração transformado. Eu me esforço para me manter em comunhão com os meus irmãos. Eu não sou um agente de divisão. Eu não sou um agente da fofoca. Eu não sou um agente da intriga. Eu não sou um agente da inveja, da mentira, da soberba, da ganância. Não. Eu presto um culto racional a Deus. Então, a comunhão, ela é muito importante. Segundo, a edificação. Efésios 4, do 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para qual fim? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós que compomos este corpo. Para a obra do ministério. Então, quando nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo capacitados para concretizarmos o nosso chamado, para que o corpo de Cristo seja levantado, edificado, consolidado, até que todos nós juntos, unidos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Lembra a cristologia? A homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, todos temos que ter a mesma fé, caminharmos no mesmo espírito e fortalecermos os laços de comunhão. Depois você pode ler as referências de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios, Efésios 2, Efésios 4. Lembra? Dá um pause na aula, pegue a sua Bíblia e comece a ler todas as referências e anote no seu caderno. Como edificar a igreja? Como edificar o organismo vivo? Nós, irmãos, como nós podemos ser edificados? Através deste aperfeiçoamento, para que todos tenhamos uma mesma fé, acreditemos da mesma forma e estejamos juntos e unidos, conectados em nome de Cristo. Amém, meus queridos? Isso é muito importante, isso é vital para nós. Terceiro, a evangelização. É onde nós vamos, querigma, quem assistiu à aula anterior sabe o que é. Escreva aqui nos comentários o que é o querigma que nós estudamos na disciplina Cristologia. Quem estudou Cristologia, conosco da Fateja, nós falamos sobre o querigma. Escreva aqui nos comentários. Então, a evangelização, ela é uma das funções do organismo vivo da igreja. Nós, é uma responsabilidade individual, pessoal, e uma responsabilidade em família, em equipe. Esta é a nossa responsabilidade. Levarmos as boas novas para o mundo, para a sociedade, para aqueles que precisam e necessitam da salvação. Assim como nós um dia precisamos. Alguém falou de Jesus para nós. Mesmo você que está assistindo a aula, que nasceu em um berço cristão, você ouviu falar de Jesus pelos seus pais, tios, primos, famílias, conhecidos. Todos nós ouvimos falar de Jesus de alguma forma. Quarta função do organismo vivo, beneficência, ou seja, nós devemos continuar fazendo bem, porque ao tempo oportuno nós colheremos o bem que fazemos. Aí então o apóstolo diz: se não houvermos desfalecido, ou seja, se não desistirmos, se não pararmos no meio do caminho, nós devemos continuar fazendo bem, sempre. Não importa se as pessoas agradecem, não importa se as pessoas reconhecem. Claro que quem é cristão, quem tem a palavra, sempre vai honrar, sempre vai agradecer, porque tem a palavra dentro de si. Mas existem os ingratos. Existem aqueles que você ajuda e são os que mais traem, os que mais mentem. Porém, não desanime. Vamos lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 9, verso 10. A versão que eu estou lendo com vocês é a King James atualizada, fiel. Leiamos.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Veja, devemos fazer o bem para todos, principalmente para nós que compartilhamos da mesma fé, para nós que somos da família de Cristo. Então não devemos um ao outro subjugar, um ao outro denegrir, não. Atente-se, desperte. Pode ser que hoje você esteja enfrentando uma situação adversa no local que você congrega, com alguém que você conhece em Cristo, e a sua boca está sendo usada para falar o quê? A sua mente está produzindo que tipo de pensamento sobre esta pessoa? Cuidado, atente-se. Então, só recapitulando aqui para nós irmos para o próximo estágio, os fundamentos, as funções da igreja, a adoração, a edificação, a evangelização, a bondade, que é o sinônimo de beneficência. E agora vamos para os ofícios da igreja, que são os trabalhos, então, eclesiásticos, que são os presbitérios, né? Os presbíteros, bispos, pastores, anciãos, oficiais designados para o governo espiritual da igreja. Atos 14, a partir do 23. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, 14, 23. Depois nós vamos para o 11, ok? Vamos 14, 23 e depois nós vamos para o 11. Atos dos Apóstolos, 14, 23. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem havia crido. Os anciãos eram aqueles que eram mais velhos na fé, as pessoas que tinham mais conhecimento, mais experiência. Capítulo 11, versículo 30. O que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Vamos lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Vamos versículo. Então vamos até o 22, 23. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-lo. Olha os falsos. Os falsos sempre vão entrar dentro da igreja para tentar corromper os bons costumes. Esteja atento. Os falsos, eles vão trazer as heresias. Olha, vamos fazer uma campanha, pegar um envelope, colocar um valor em dinheiro dentro, que eu vou lá no monte, vou orar e Deus vai te abençoar. Isso é heresia. Deus nos abençoou pelo que Cristo fez na cruz. Efésios capítulo 1. Deus não nos abençoa porque nós fazemos propósitos mirabolantes. Isto é heresia. Cuidado com estes homens que vivem aí vestidos de roupa judaica, que vivem vestidos de pano de saco, eles só querem, o seu dinheiro. Cuidado. As bênçãos que Deus nos deu foi pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Não há nenhum sacrifício que o homem possa fazer para que Deus o abençoe. Deus abençoa de graça mediante a fé que nós temos nele. Então tenha cuidado. Vamos lá. Versículo 6. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto.
E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos, como eles também. Então, toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu, dizendo: Homens e irmãos, ouviu-me. Versículo 13 de Atos 15. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Versículo 18. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia do sábado. Versículo 22. Então agradou aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, principais homens entre os anciãos. E escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviaram saudação aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento? Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais vos anunciaram as mesmas coisas de boca.
porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias. 29. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue das coisas estranguladas, e da fornicação, resguardando-vos do mesmo, fareis bem. Que passes bem. Então tenho tido despedidos, eles chegaram a Antioquia e ajuntaram a multidão e entregaram a carta. Então vejam, aqui os, o povo começou a se converter a Cristo Jesus, inclusive judeus, que seguiam a Torá, que seguiam a Moisés, e entraram dentro, começou a entrar dentro da igreja judeus disfarçados de cristãos. E estes judeus vão tentar trazer o judaísmo para dentro da igreja. Precisa circuncidar, precisa guardar o sábado, precisa se vestir como judeu. E Paulo começa a dizer: não. Cristo não trouxe o judaísmo, Cristo trouxe o reino. Não é mais necessário guardar as leis mosaicas, é necessário arrepender-se, porque agora a circuncisão não é mais no prepúcio do homem, a circuncisão é no coração de todo ser humano. Vejam, a importância, por isso, foi-se estabelecidos oficiais da igreja, para que eles ensinassem esses fundamentos, começassem a ensinar esta verdade. E agora entra a nossa responsabilidade de guardarmos a nossa fé dos lobos que vêm disfarçados de ovelha, para levar pessoas a uma crença errada, para sangrar as ovelhas, para saquear as ovelhas com ensinamentos heréticos. Não. Deus não abençoa quem coloca dinheiro no envelope. Deus abençoa quem é fiel no seu dízimo e oferta com liberalidade. Deus não abençoa quem vai com um galão de água lá para o monte. Deus abençoa aquele que crê nele, que crê no seu filho, que crê no que o filho fez. Estão entendendo, amados? Cuidado! Porque pode ser que você esteja sendo enganado com ensinos heréticos, então estude a palavra. Perdão, conheça a palavra. Se incline a observar os textos bíblicos, a ler os textos bíblicos e a meditar nos textos bíblicos. Então, a igreja ela tem dois significados. A igreja, organismo vivo que somos nós quando nos unimos e reunimos em Cristo, e a igreja, instituição local. Tanto uma quanto a outra tem como função, querigma, anunciar o evangelho do reino de Deus, anunciar as boas novas, ser responsável com seus dons, ser responsável com a sua administração financeira. Então veja, a igreja, o corpo de Cristo, o organismo vivo e a instituição, o local, tem que assumir a responsabilidade de levar para a sociedade as boas novas, de auxiliar a sociedade, de cuidar do pobre, da viúva, do órfão nas suas necessidades, de implantar o reino de Deus, de anunciar a verdade, pregar a verdade, orar pelos enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas. Marcos 16 diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Veja, a igreja, ela tem autoridade de ser exponencial entre ela mesma, entre nós e socialmente, politicamente, ministerialmente. Amados, assistam novamente essa aula, leiam as passagens bíblicas, medite sobre isso e eu vejo você na próxima aula do nosso curso básico em teologia. Nós estamos caminhando para o final do nosso curso, temos aí
aproximadamente mais 4 aulas para finalizarmos o curso básico e eu quero convidar você a acionar o nosso WhatsApp da Secretaria da FATEJA e já se inscrever para o bacharel. O bacharel tem turmas que são turmas ao vivo, que você assiste uma aula ao vivo por semana pela plataforma do Zoom, com os professores. Somos em média 2 professores que ministramos o bacharel, com aulas ao vivo, uma vez por semana, pela plataforma do Zoom, e temos também o curso totalmente gravado. Você pode optar pelos dois, ou pode fazer no formato híbrido, né? Você participa das aulas ao vivo e também assiste às aulas gravadas. E será muito bom continuar condividindo, compartilhando contigo o conhecimento da palavra de Deus. No bacharel, nós temos aproximadamente 30 disciplinas, onde estudamos de forma profunda, didática, com muita apologética, com cosmovisão, com conteúdos ainda mais aprofundados do que nós temos aqui. No curso básico, nós fizemos esta plataforma, fizemos esta base importante, que é desta base que é a estrutura, é que vem outros conhecimentos, novos conhecimentos. Então, convido você a finalizar o curso básico e já se inscrever para o bacharel livre em teologia, ou se você já tem o bacharel, você pode fazer a extensão em teologia, a extensão é reconhecida pelo MEC, você faz pela nossa plataforma do nosso site, você entra no www.fateja.com e lá tem o curso Extensão e Teologia. Quando você for se inscrever, você vai precisar enviar o seu diploma de que você já tem um curso em teologia, para que você possa fazer a extensão e receber o seu certificado. Ok, meus queridos? Levante suas mãos abençoadas, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, a tua família e os teus projetos. No nome de Jesus, nos vemos na próxima aula, assim o Senhor Deus nos permitindo. Tchau, tchau.